Olá, olha nós aqui de novo. Espero que vocês estejam estudando, estejam aptos na literatura. Então hoje nós vamos falar do realismo-naturalismo. Veja bem, mas antes, porém, vamos dar uma lembrada lá atrás do romantismo. Para você ter noção, o romantismo era aquele ufanismo, a dor, né? Passou por 3 gerações. Na primeira era aquela nacionalista, né? Era aqui no Brasil indianista. Então passamos na segunda, que era o byronismo, o mal do século, que era muita dor, que era muito sofrimento, não é? Aquela subjetividade exacerbada. E a terceira, que já começou a olhar pelo lado social, né? Com Castro Alves, que era o navio negreiro. Então a gente chega aqui. Realismo. Que escola que é essa? O que ela está se propondo? Então, realismo, naturalismo. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Ela sempre é quando uma escola literária nasce, a ideia, né, é se colocar sempre em oposição à outra. Então, nessa daqui nós vamos ver o realismo e naturalismo. Nessa época, já no final do século XIX, nós vamos conviver com esses 3 movimentos literários, que é o realismo, naturalismo e o parnasianismo. Depois a gente entra no simbolismo, para depois ir para o pré, aí vem o modernismo inteiro. Então, veja bem, o que era essa escola realista? Veja bem aqui, ó, segunda metade do século XIX. Está saindo o realismo e está entrando essas novas propostas. O que era isso? Né? Então, essas novidades, o que estava acontecendo com as ondas tecnológicas, né? Era a movimentação do carro, da energia elétrica. Então, tudo isso vem também, os descobrimentos científicos. Então, tudo isso aqui agitou também o contexto histórico e as ideias políticas e científicas agitavam esse momento, não é? Então, era o sociológico, era o filosófico, era toda essa agitação veio também coincidir na literatura. O que a literatura quis, né? Ela fala, vamos parar com essa fuga do passado, vamos parar com esse sentimento doloroso, vamos ver o que está na real. Então, é nessa realidade, que era necessário compreender o que estava, né, sendo feito na sociedade para fazer essa transformação. Gustave Courbet, que foi o artista plástico principal, e perguntaram para ele, pinta um anjo para mim? Ele falou, aí ele virou e falou assim, nunca vi anjo, me mostra um que eu pinto. Então, para você ver como que era a realidade, a cabeça desses homens dessa época. Tá? Então, veja bem, o que é realismo? O nosso prefixo, põe na tela para mim, por favor. O nosso prefixo real vem do latim, né? Real, coisa ou fato. E o sufixo, né? Ele vem com o quê? Pode ser um partido, pode ser uma seita, pode ser uma escola, pode ser uma crença, profissão, vício, estado. Então, esse é o ismo, né? Então, é o realismo, que é o pré-modernismo. Então, é a palavra que vai indicar preferência por tendência real, por a coisa que acontece, pelo fato. E na literatura, ele olhou essa objetividade, né? É como se fosse uma fotografia dessa sociedade. Ela é documental. Então, com todos esses processos, nós estamos aqui diante desse realismo. Eu quero ver o que está acontecendo para eu poder escrever, né? Então, veja bem. Mas é assim? Não. Olha só a influência que todos esses pensadores tiveram. O Comte com positivismo, né? Que era a realização dos fatos, das coisas ali cabíveis, né? Confirmados, né? O evolucionismo de Darwin, o darwinismo social de Spencer, né? O determinismo, olha aqui, de Taine, isso daqui vai pegar muito bem no naturalismo. E Marx e Engels com o materialismo, né? Então, tu dê uma olhada nesses pensadores. Se vocês fixam a questão dos pensadores junto com essas escolas, não há texto que vocês não consigam analisar. Então, tem que ter esses conceitos, né, na cabeça para a gente poder analisar um texto da realidade. Então, todos esses
pensadores vão influenciar nessas escolas literárias, porque eles querem um movimento diferente. Não é possível, com a tecnologia do carro, da lâmpada elétrica, a gente ainda ficar na fuga, nos devaneios românticos, não. Então eles vêm com essa imagem, com esse pensamento. Olha lá, a objetividade. Se é científico, né? Se eles estão nessa questão científica, nessa descoberta científica, então eu tenho que ter a objetividade, eu tenho que ser racional. Tá? Então, a característica romântica, realista, ela é racional, ela vai ser baseada nesse cientificismo. É contemporânea, o que está acontecendo na época. Eu não posso ver que essa sociedade já de uma maneira no devaneio, na fantasia. Não, eu tenho que ver do jeito que ela é. Eu vou analisá-la, eu vou ver como que é. Condicionamento dos personagens ao meio físico-social. Então, aqui, no realismo, quem que é esse personagem? Já nós vamos misturar essas tendências. O realista, ele vai ver o indivíduo. Como que esse indivíduo é diante da sociedade? Quem que é esse habitante dessa terra? Como que ele se vive? Ele vai analisar essa sociedade e trazer para a literatura, né? A lei da causalidade, fato e efeitos, né? Que é a questão do racionalismo. O que acontece com o ser humano dentro desse meio, essa transformação, como que o indivíduo se transforma nessa sociedade. Então, para você ver que não está desassociada dessa tecnologia, desse cientificismo todo, né? O detalhismo, né? A descrição minuciosa dos personagens, porque ele coloca o personagem, o indivíduo, ele traz esse indivíduo dessa sociedade e vai analisá-lo, vai colocar como ele é nesse meio que está sendo colocado. Aí a linguagem, não é mais em linguagem europeia, eles tentam colocar a linguagem mais simples possível, a linguagem mais coloquial, a linguagem desse indivíduo nessa sociedade. Então a linguagem aqui, no realismo, passa a ser simples, tá? Aqui é o retrato da sociedade, como que é. Se vai pintar o realismo, né? Tudo que você vê dentro de uma sociedade, dentro de um quarto. Então, vamos fazer o naturalismo, como ele surge na mesma proporção, né, do realismo, acontece no mesmo tempo, mas só que de uma maneira diferente. O que eles vão ter de diferente? O realismo é um romance documental, aqui, ó, apoiado na observação e na análise da realidade. Então, ele é o quê? Então, o realista, ele vai escrever vendo essa sociedade. Ele vai documentar o que ele está vendo. Só que o foco dele agora vai ser a burguesia. Ele não vai mais pegar a burguesia para ser o espelho da literatura, não. Ele vai falar dessa burguesia, sim, mas ela vai falar como, do jeito que ela é, com os seus defeitos, né, com as suas qualidades, do jeito que é. Já no naturalismo, o romance, ele é experimental. Ele vai apoiar na experimentação científica. Ele vai pegar lá o determinismo. Quem que é esse homem? Esse homem, nesse meio, ele como raça é meio, e o tempo ele vai se transformar nesse ambiente. O realista, ele vai fazer a valorização, né, a racionalidade, a inteligência do homem. Aqui não, aqui é instinto. Como que esse homem age? Qual que é a ação desse homem na coletividade? O naturalismo é coletivo. Aqui é o indivíduo, mesmo dentro da sociedade. O naturalismo, ele vai olhar na coletividade, aqui do indivíduo. Enquanto o realismo é a fotografia da realidade, como que é esse homem, né? Essa impressão, como que essa realidade é. É como se você batesse uma fotografia, olhasse e depois vai descrever esse local, esse momento, esse ambiente. Então, o realismo é isso, é documental, é fotográfico, né? A arte desinteressada da impassibilidade, né? Ele não é passional, ele vai extrapolar, ele vai ver o homem, o indivíduo como... Aqui a arte é engajada, é a denúncia, né? A preocupação, a política social. Ele vai ver uma outra situação, uma outra camada. A seleção dos temas mantendo aspirações estéticas, né?
Aqui não, que ele vai apresentar os aspectos degradantes do professor. Então, veja bem, no realismo e naturalismo, o naturalismo tem as mesmas perspectivas, é racional, vai de encontro ao romantismo, né? Ele tem toda essa perspectiva. Agora, o que ele diferencia do realismo? Enquanto o naturalismo é experimental, é científico, ele vai olhar a coletividade, ele não fala do indivíduo, ele vai falar do indivíduo dentro dessa coletividade. O realismo já pega essa sociedade, o indivíduo dentro dessa sociedade, ele é o psicológico, que ele vai pegar a psicologia desse personagem. Quem que é esse psicólogo? E como que começa isso, né? Então, nesse realismo, nós vamos ter essa reprodução dessa realidade exterior. Põe aqui para mim na tela, por favor. Na realidade exterior, bem como interior da análise psicológica. É o ser humano que vai estar aí sendo analisado. O naturalismo, ele é dentro dos gestos, dentro dos ambientes, como que o homem se comporta no ambiente, né? A visão sobre o indivíduo, sobre o homem. Já o naturalismo, ele vai pegar essa patologia, né, desse coletivo, desse ambiente. Como que é isso? Essa patologia, ele vai pegar essas doenças, a deformação do caráter do homem. Para ele não interessa. A sexualidade, não interessa onde que ele está. Tanto que isso aqui, nós vamos falar mais tarde sobre o Cortiço de Aloysio de Azevedo, vocês vão ver como que o naturalismo trata esse ambiente, né? Já a sugestão e possibilidade, o leitor tira suas conclusões desses personagens. Quem que é esse indivíduo? Quem que é essa burguesia que está aí? Então, essa questão realismo-naturalismo, a sua diferença está na composição de se olhar. Como que eu estou olhando? O naturalismo, ele olha a coletividade, ele trata o homem como animal, por isso que se chama zoomorfismo, né? A patologia, então eles são tratados como animal. Depois nós vamos ver bem isso nítido nos textos, né? Como que é essa aproximação do homem animalesco, né? Então tá aqui. A geração de 70, né, na Europa, em Portugal, ela vai ter essas três tendências, né? A poesia como veículo, né, de divulgação das ideias reformistas, sempre desencontro, com o romantismo. A poesia do cotidiano, o que é essa realidade, né? Não difere muito, as tendências de Portugal vêm para cá. A poesia metafísica, a filosófica, isso em Portugal. Aqui que tenha como Antero de Quental como representante em Portugal. Os romances tinham a função de denunciar essa sociedade. Em Portugal nós temos o Crime do Padre Amaro, cara. Se você ler o Crime do Padre Amaro, você vai ver, ele centra na igreja, né? O que é isso, crime? Qual é o crime que esse padre comete? Porque sai aqui o padre daquela coisa da igreja, né? Ele vai atacar sim a igreja. Então o Crime do Padre Amaro, ele vai falando dessa igreja, o que a igreja tem dentro dessa sociedade. Se você ler, você vai ver, você fica revoltado, né? Eu quando li Crime do Padre Amaro, bom, deixa pra lá. O Primo Basílio, ele vai atacar o quê? Que instituição que ele vai atacar? Né? Ele vai atacar a instituição do casamento. Como assim casamento? A menininha lá, né? A mulher casada, bem casada, com médico, mas só que ela, dentro daquela perspectiva de dona de casa, não fazia nada, ela queria algo mais, é uma crítica ao romantismo, aquela coisa do amor, do inesperado, né? E ela começa a ter relacionamento com o primo, né? Que chega de viagem. Então, vai ferindo toda essa sociedade, vai ver está centrado, o antagonismo dessa rivalidade está centrado em cima, né, da empregada, né? Então vai vendo que Luísa vai tendo um aspectos, né, diferente, mas está retratando essa sociedade. A cidade e a serra, ele vai fazer essa comparação entre o rural e o urbano, isso lá em Portugal. Aqui no Brasil, vem com a mesma perspectiva romântica, mas só que vem com a cor local. Eles começam, essas tendências começam a vir em relação
ao próprio Brasil, tá? Aí, ó, a prosa realista, ela vai tematizar o indivíduo pela necessidade da sobrevivência. As personagens têm a condição humana, né? Mas dentro das suas condições, os ciúmes, né? Os interesseiros, o adultério. Então, esses são os temas que vão circular. A corrupção, a exploração. Lembra-se, que vai lá na Europa é a segunda revolução industrial. Então, né, a burguesia e o proletariado estão no auge, né? Já a prosa naturalista aqui no Brasil, ela vai tratar dessa miséria humana, onde vai mostrar bem o determinismo. A realista está bem centrada em cima do positivismo, né? E a naturalista aqui no Brasil bem em cima do determinismo, né? Então aqui, como que ele vai fazer essa representação? Aloysio de Azevedo, em O Cortiço e a Casa de Pensão, como naturalista, ele pega esse gancho do coletivo. O que é uma casa de pensão, né? Onde vive todos os estudantes do Rio de Janeiro. Como que ele vai tecendo? O Cortiço. Leia O Cortiço, gente. Quem vai para o Enem tem obrigatoriedade de ler O Cortiço e Memória Póstuma de Brás Cubas. Leiam, vocês nunca mais vão se arrepender na vida. Então, o cortiço, olha só a coletividade, o próprio nome, cortiço. Né? O que é o cortiço? Aquele ambiente, na hora que você passa a ler o cortiço, ele já vai... muitos estudiosos falam que o cortiço é o principal personagem desse livro. Então ele vai pegando essas pessoas e trazendo, né, para a literatura com as suas deformidades, com seus caráteres. Aí ele vai pegando esse pessoal e vai mostrando, né? É o determinismo que vai nos dar que o homem é bom, né? Que o homem, no meio, ele se modifica, né? Então, aí vai ter, no Cortiço da Aloysio de Azevedo, vai ter o imigrante que chega, como que ele é feito, ele é bom, um bom marido, um bom pai, aí de repente dentro desse meio ele se transforma. Dá uma olhadinha lá. E nós não podemos falar de realismo se não falarmos de Machado de Assis, que é o nosso principal romance, nosso principal romancista e escritor, né? Ele desenvolveu, né, a ironia, ele retrata com precisão o homem, né? Ele tem um humor velado, amargo, ele é, assim, ele retrata essa sociedade dessa época muito bem. Então lá tem Memórias de Brás Cubas, Quincas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aule. Gente, tem a fase romântica também de Machado de Assis. Mas vamos falar do Memórias de Brás Cubas, que foi o auge do realismo aqui brasileiro. Então, se você pegar Memórias de Brás Cubas, ele vai fazer retrato dessa sociedade. É como se ele tirasse fotografia da sociedade e trouxesse para literatura. Então, você vai ver essa passagem, né? Ah, mas não vai falar... Antigamente, a mulher traía, mas... Ai, ela era intocável, não. Aqui ele vai mostrar essa mulher. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa falando o quê? Por isso fala memória. Um defunto, que depois já morreu, ele volta contando sua história. Então, como ele é defunto, ele não vai ter muita papas na língua, então ele vai falar tudo o que tem. Então, numa passagem que está todos os senhores dentro da casa dele, ele pega uma senhora, que é a mulher de um deputado, né? Beijando um outro senhor, ele sai na sala falando de tudo, as pessoas, né, com a máscara social, finge que não ouviu. Então, ele vai atacar essa burguesia, mas não é mais aquela falar da burguesia para se retratar dentro da literatura, não, vai falar o que ela é. Vai falar as traições, vai falar as corrupções, os acordos, né, financeiros. Então, Memórias de Brás Cubas, você que está estudando tem como ler. Tem obrigação de ler, leia, você vai ver como é bom. Dom Casmurro, todo mundo já sabe, né? Falar em Capitu e Bentinho. Então, quem que é essa Capitu? Então, vai mostrar essa mulher cheia de desejo, a mulher do jeito que tem ela dentro dessa sociedade. Então, Machado de Assis é o
que mais cai, né? Mas não é só ele que tem, lógico, tem outros. Mas ele tem os contos, Alienista, Cartomante, Missa do Galo. Então ele vai fazendo um tratamento psicológico na cabeça dos seus personagens e nós vamos entrando nessa. Nós vamos buscando isso. Quem que é esse personagem? Quem que é identificar com a realidade. Essa realidade está aí. Mostrar essa burguesia, como era o costume, o comportamento dessa burguesia, tá? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhada. Realismo de Assis. Põe na tela para mim, por favor. Como que ele trata os personagens. O autor busca, né, essas inspirações nas ações rotineiras do homem. Então, eles são caracterizados como ambiciosos, fúteis, hipócritas, invejosos. Olha lá, completamente diferente do realismo, né? Interesseiro, preguiçosos, adúlteros. Eles têm as relações sociais, né? O contraste, né, das pessoas, quem são. Eles ficam mais na aparência do que na essência. Então, eles ficam querendo aparecer mais na aparência social. E, às vezes, eles estão pobres, estão já falidos, mas querem manter a aparência, né, da aristocracia, né? Tá aqui. A análise dos personagens são mais importante do que as ações que eles praticam. A ação não tem nem aí. Mas por que eles praticam essa ação? É devido à psicologia, o psicológico. Você pega a memória Brás Cubas, você vai ver quem que é Brás Cubas, né? Por que ele fez tanto sucesso no realismo? Quem que é esse homem, né? Como que ele é? E ele pertence a essa burguesia, é o rico, é o falido. Então, ele está aí, ele vai colocar mais aparência do que a essência, essa psicologia que ele vai tecer entre os homens. Como que ele descreve o comportamento dos personagens? Há dessas lutas terríveis na alma de um homem. Não, ninguém sabe o que se passa no interior de um sobrinho, tendo de chorar a morte de um tio e receber-lhe a herança. Olha só, é aqui o que ele está vendo, essa descoberta. Ele como defunto, que esse meu sobrinho está chorando por quê? Pela minha falta ou pelo que eu estou deixando, né? A herança que eu estou deixando está aí. Em relação ao relacionamento que ele conviveu com Marcela, né? Marcela era uma prostituta e que ele se apaixonou e começou a ter relacionamento com ela. Marcela negociava com o fim único de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Olha que fantástico. Ele vai mostrar esse interesse, né? Então, como ele fala, a Marcela amou-me por 500 réis, né? Até 500 réis. Então, ele vai falar desse interesse, né? Então, ele vai falar dessa paixão, mas não a paixão daquele amor romântico, não. É a paixão, né, do interesse, o lucro. Enquanto eu estou dando presente caro, estou falando das joias, ela está junto comigo, né? Então, para você ver como que ele vai descrever esse homem dentro dessa análise. Olha aqui esse quadro. A visão, né, de mundo, analisar a realidade social. Como que ele transformou o realismo, essa narrativa? Ele é humor, crítica de ser humano e suas fraquezas e ironia, compaixão pelo homem, condição humana. Machado, ele vai analisar, através de um humor, esses personagens, mas dando essa característica, né, desse ser humano. Como que é a fraqueza desse homem? O pessimismo, a natureza como uma inimiga, né? Então, a natureza desse homem é ser ao contrário do que traz. Então, ele vai conversar com o leitor, faz a sua análise, a sua própria narrativa. A narrativa tem a ordem cronológica interrompida, ele não é linear. Ele, tanto que o defunto morre, para depois vir falar da sua vida. Ele não é linear. O autor, ele rompe esse envolvimento emocional com o leitor. Ele vai refletir a vida. Aí está esses fatos, porque é documental, é uma análise da realidade, é documental. Então, para você ver o Machado de Assis, como que ele domina esse assunto, né?
Aqui ele vai para a teoria do humanismo, né, que vai fazer a análise psicológica desses personagens, e é um pretexto para retratar essa visão positivista que nós temos aí, né, que pretendia salvar o homem. Não, está aí, a sociedade, tá, o homem está aqui. Está aqui. O naturalismo, né? Olha, vê como que são os textos. Põe na tela para mim, por favor. Os olhos grandes e escuros tinham essa luz suave, aveludada, que não se irradia, mas parece querer recolher dentro da alma e dos seus fulgores, sombras negras e compridas pestanas, né? É de Bernardo Guimarães, lá do realismo, mas é o real. Ele vai estar descrevendo a realidade que é, ó, grande, os olhos grandes, né? Olha, os lábios vermelhos e úmidos, parecia uma flor de gardênia. Olha como José de Alencar, no romantismo, ele vai transportar isso. Né? Campos orvalhados pelo sereno da noite. Agora, olha só, Arthur de Azevedo. E o mar de Espanha, havia um velho fazendeiro viúvo que tinha uma filha muito, né, tola, muito mal educada e, sobretudo, muito caprichosa. Chamava-se Zumira. Olha a diferença de tratamento, né, da mulher. A mulher idealizada e a mulher realista, né, mal educada. Tal. Então, ele vai falar dessa descrição, né, dessa revelação desse personagem feminina como metáfora e comparação. O narrador não idealiza a personagem, ele revela quem é essa personagem. Então, nós estamos aí. Já os textos naturalistas, lá, ó. Um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha, algarviada pelo carroceiro contra o burro. Né? Então, dá uma olhada como que ele vai descrevendo esse homem, né? A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a Machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Dá uma olhada. A valorização do rude, do tosco aqui, né? Daquelas pessoas desfavorecidas, à margem da sociedade. O naturalismo, ele não pegava as coisas boas da sociedade, não. Ele ia lá naqueles desfavorecidos, ele ia lá no mendigo, ele ia lá nos boêmios, ele ia lá nas pessoas toscas para trazer para cá. Quando ele fala, ele compara o ser humano com o animal, anca de animal do campo, ele está praticando o quê? A patologia, o zoomorfismo, a comparação do homem com o animal. Isso é um naturalismo. Então você vê bem nítido esse naturalismo. Antes de a gente entrar aqui, deixa eu falar para vocês. O Germinal é um filme que tem, se você não dá conta de ler, de Émile Zola, você vê o filme Germinal. Lá está toda a característica realista e naturalista que está ali. O naturalismo pega aquele mineiro, né? Aquele pobre, aquele derrotado, para falar da vida dele, como que é na casa dele, tudo coletivo, mora com a família, com o sogro, com o genro, com o neto, está tudo ali. Então, é legal vocês darem uma olhada nisso. Vamos lá? Vamos lá no Enem. Dá uma olhada aí. Lê o texto e responde a questão 1. Fechou-se entra e sai de marimbondos de fronte daqueles sem casinha ameaçada pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, uma balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões ensopados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e o choro de crianças esmagadas e pragas arrecadas pela dor e pelo desespero. A bruxa surgiu na janela de sua casa. Como a boca de uma fornalha acesa estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno, trigueiro de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorria e abundante como de éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. Olha a imagem que a Luísa faz no Cortiço, né? Então aqui ele pergunta, caráter naturalista nessa obra de Luís de Azevedo oferece de maneira figurada
um retrato do nosso país no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si, e estes esmagando as camadas de baixo composta de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe, né, um quadro tenso de miséria materiais e humana. No fragmento, há várias outras características do naturalismo. A ponte alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. Então, veja bem, ele descreve esse cortiço, esse coletivo, com essas palavras, com essas expressões, pondo quase animalesca. Então, vamos lá. A exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos do escritor. Visão subjetiva dada pelo foco narrativo, tensão, conflito entre o ser humano e o meio ambiente. Naturalista não é nunca subjetivo, né? Preferência pelos temas do passado, propiciando uma visão objetiva dos fatos, crítica dos valores. A onisciência do narrador imprime-lhe o papel do criador e se confunde com a ideia de Deus, nunca, né? Exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte, predominância de elementos anticientíficos para ajudar a narração do ambiente. Lógico que não, né? Então a resposta é a A. Exploração do comportamento anormal e dos instintos, instinto baixo, enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos do escritor. Então, é aquela descrição, né, animalesca dos personagens. Aí tá, várias características, engoli o R lá. Várias características do realismo estão intimamente ligadas ao momento histórico, refletindo dessa forma as posturas nacionalista e positivista, positivista evolucionista, evolucionista sentimentalista, neoclassicista socialista, bucólico antropocêntrica. Só pode ser a questão B aqui, que é a positivista e a evolucionista, né? Então, nós temos aqui, né, todas essas, aqui, temos todas essas situações. Então, não perca de vista realismo e naturalismo. São na mesma época que acontece. Só que de um autor realista, ele vai olhar, vai fazer o documental dessa sociedade. Olhar essa sociedade, fotografá-la e trazer para a literatura. Já o naturalista, ele vai fazer essa análise experimental, científica, né? Então, ele vai trazer esse ser humano, né, experimentar ele dentro desse naturalismo, dentro desse determinismo, que o ambiente determina o homem, tá ok? E aqui, alguns filmes que você pode assistir. Se não tem tempo de ler, dá uma assistida nesses filmes, sempre pensando nesse naturalismo, nesse realismo. Tá ok? Muito obrigada pela sua presença. Até mais.